E aí pessoal, estou aqui gravando mais um vídeo para falar da situação que a gente vive hoje, né? Essa situação muito alarmante, coronavírus, tá aparecendo uma praga aí de gafanhoto. E também tem uma coisa muito legal acontecendo, que a gente tem que ficar bastante de olho aberto para quem acredita e para quem não acredita também no cristianismo. É uma coisa muito interessante, porque apareceu judeus, né, lá em Israel, tocando a trombeta, anunciando que está chegando o Messias, que eles falam que ainda não chegou. Para quem é cristão, e eles não acreditam em Jesus, né, diz que Jesus não é o Messias, né, que o Messias tem que vir no carro de fogo e guerrear pela nação e destruir todas as outras nações e dominar e reinar para sempre. É o que os judeus acreditam. Mas a gente viu que se fosse para cumprir essa revelação, já tinha cumprido no passado. E no passado cumpriu. Quem veio foi Jesus Cristo. Ele apareceu, fez todas as profecias e subiu aos céus, né? Cumpriu todas as metas que era para cumprir e subiu aos céus e ressuscitou. É uma coisa muito importante também, não em espírito, mas em carne, espírito e carne. Ele ressuscitou como, vamos supor, eu sou, que Deus me perdoe, Jesus Cristo, e eu ressuscito, né, em carne, não em espírito. Então o que acontece? No final dos tempos, no Apocalipse, para quem lê a Bíblia, para quem sabe mais ou menos, sempre que eu já tenho um tempinho sem ler a Bíblia, mas eu lembro de algumas partes. No final dos tempos, vai se levantar o anticristo. Já se levantou vários anticristos, desde o tempo quando Jesus já estava, ainda estava aqui nessa terra, né? Levantou, mas foi aqueles anticristos que não chegou a dar muita credibilidade nas suas falsas mentiras e perjúrias e blá 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 que eles falam, que dizendo que eles são Jesus Cristo, né? Tá. No final dos tempos, quando viu o anticristo, que vai ser o filho da perdição, que nem fala a Bíblia, ele vai tomar toda a nação de uma forma que só Deus pode explicar, né? Porque o diabo tem o controle das coisas que são dele. No caso, o mundo, a mola do mundo é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo mal. Quem é o mal? O próprio Satanás. Então ele vai dominar o mundo através de uma falsa paz, sentar na cadeira de Israel, um templo que está sendo feito, e dizer que ele é Jesus Cristo, que ele é Deus, e vai abolir todas as religiões e dizer que é Deus, vai reinar por um período de tempo, mas o final vai ser que o castigo de Deus, como já está acontecendo, vai continuar. E esse coronavírus, junto com essa epidemia de gafanhoto, está sendo cumprido. E para quem lê a Bíblia sabe muito bem onde está. O anjo, então Deus já tocou a trombeta e já feriu com a espada a terra. E as mortes já estão acontecendo. Então eu quero dizer a você, ateu, que não acredita em Deus e que é incrédulo, se arrependa enquanto é tempo. A você que nem eu, que acredita em Deus mas vive uma vida que não é o certo para um cristão,
venhamos a nos arrepender, porque essa vida aqui não levaremos nada. A gente tá de passagem aqui. E muita gente pensa que vai viver eternamente enquanto vive nessa terra, quer comer do bom e do melhor, quer viver uma vida de rei, né? E às vezes até consegue, porque já nasceu numa família que tem uma estrutura financeira. Mas não se enganem, porque isso vai ser por pouco tempo. E o que vai importar é o que você fez de bom. E quando você tem uma vida mais ou menos, uma vida menos, mais estruturada financeiramente, você pouco se importa com os outros, quer viver uma vida totalmente individualista. Eu digo a você, se você é uma pessoa que vive uma vida individualista, uma vida que só pensa pra você e coloca eu, né? Pronome eu em primeiro lugar, se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa porque a sua vida não vai ser nada. Porque o que é mais importante nessa vida é você ajudar o seu próximo. Então, se você tem dinheiro, se você tem oração, se você tem fé, se você tem Deus no coração, tente ajudar o seu irmão com a palavra de Deus, com a fé, com o amor, com a esperança, que com a caridade. O amor e a caridade são a mesma coisa, né? Então, pessoal, vamos à luta. Vamos à luta porque o fim está chegando. E o princípio de dores já começou. E o Apocalipse, que é o Apocalipse é o fim do mundo, é o final, a revelação de toda a verdade desse mundo vai aparecer. Vamos se orientar e vamos orar, porque tem uma palavra que Paulo fala muito bom, uma palavra bem legal. Morrer para mim é Cristo, não, viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Então, se você é cristão e você morrer através de alguma doença ou através de qualquer coisa, seja lá qual for, você tem que dizer: viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Se você sabe, você está bem com Deus e que você está tranquilo quanto à sua vida, né? Então você não tem nenhum problema com essa coisa de vida e morte, né? Então, pessoal, a vocês cristãos, a vocês não cristãos, a vocês ateus, agnósticos e etc. Viver para nós é Cristo, morrer para mim é ganho. Então a gente tem que acreditar nisso. Por mais que eu não esteja enquadrado no que Jesus falou, o importante é ter fé. Então vamos lá, pessoal. Vamos se cuidar. Porque daqui para frente vai ser daqui para pior. As coisas vão piorar cada vez mais. A fome vai se alastrar. A peste já está se alastrando. As epidemias vão se chegar cada vez mais. O cavalo da morte foi solto. O cavalo da fome, da peste, da loucura, de tudo que não presta. Os anjos e os demônios do Satanás estão soltos. Estão acabando com tudo e levando os seus para o inferno. Mas Deus nos deu ainda uma oportunidade.
para a gente se arrepender enquanto é tempo. Porque se você não se arrepender e eu não se arrepender, vamos todos para o inferno. E lá não é legal. Jesus fala até nessa parte. Ele diz: onde um bicho que nunca morre, Satanás nunca morre, por enquanto, e um fogo que nunca se apaga. Então, se você acha que aqui é tormento, que aqui é angústia, que aqui a gente passa provação, imagine no inferno. 7 vezes mais aquecido, milhões de vezes mais aquecido, muito quente. Você não aguentaria tanto dor. Então vamos se arrepender e buscar nossa salvação para morar junto com Deus, com Jesus Cristo, aquele Rei maravilhoso que veio aqui e deu todo o exemplo de amor e carinho. É isso aí, pessoal. Fique atento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Bem-aventurado os espíritos, as igrejas, que ouvem o Espírito Santo. E hoje em dia é muito difícil você achar uma igreja que tem verdadeiramente o propósito com Deus. Você só vê a igreja falando de dinheiro. E essa igreja não tem propósito com Deus, não tem propósito com dinheiro. Então, esses são cavalos cegos. E sugestão para vocês de mais ou menos quem são esses demônios mentirosos que usam a palavra de Deus para se beneficiar e para enganar muitos. É de Macedo, a Igreja Católica, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Igreja Renascer e várias outras igrejas que são apostasias, são falsas. Quer ser salvo? Procure